No meu celular deu 20 horas em ponto, eu conectei. No meu computador tá marcando 19h59, então não sei se eu fui britânico ou ansioso, mas cá estou eu ao vivo para mais um momento imóvel moeda forte, dando as boas-vindas ao Luiz, José Carlos, Clésio, Nelson, Alexandre, Beth, Paulo Roberto Guerini já está com a gente, com um gostinho de bolo na boca, eu vou explicar daqui a pouco o porquê. Fabrício Amaro, seja bem-vindo, Leandro Torel, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o nosso querido convidado, especialíssimo convidado, não me chama aqui, e mesmo depois que me chamar, eu vou pedir licença num período introdutório para explicar um pouco o contexto, mas vamos explorar. Boa noite, Fabrício, José Roberto, W. Castro, Marcelo Campos Imóveis. Essa imobiliária vai dar o que falar. Clésio Freire, Rodrigo Esquincariol, muito bem-vindo, meu amigo. A Fabiola, fiz uma citação especial e carinhosa à Fabiola, que nos acompanha de Belo Horizonte. Me corrija se eu estiver errado, Fabiola, mas de Minas Gerais com certeza. A Kátia Bíscaro, que fez aniversário esses dias. Matheus, Rogério Cardoso, sejam todos muito bem-vindos. Paulo, se você puder me fazer o convite, enquanto isso eu vou aproveitar e vou explicando aqui para o pessoal, enquanto a gente vai ganhando audiência, o pessoal vai se conectando, vai mandando o coração, porque não é para mim, é para o nosso convidado mais do que especial, Paulo Roberto Guerini. Paulo, faz um convite para mim, eu te aceito, enquanto isso eu vou explicando. Fabiola confirmou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Bem-vinda de novo, Fabiola, um prazer enorme tê-la conosco. Então vamos lá, pessoal. Enquanto o nosso convidado não chega, Priscila Liberati, o Souza, Rodrigo, não perde uma, obrigado. Enquanto o Paulo não entra, e mesmo depois que ele entrar, vou continuar explicando para a gente ganhar uma audiência aqui que ele merece. Maratona Imóvel Moeda Forte. Maratona Imóvel Moeda Forte, que foi quem nos colocou nesse ambiente virtual e nessa proposta de conteúdo. Arthur Chivitaro, seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu já falei isso para a Vilma de Três Lagoas, vale para o Arthur. Tem cidade que tem prefeito, tem cidade que tem governador e tem cidade que tem presidente. O Arthur Chivitaro e a sua família se revezam na presidência de Salto, a querida cidade de Salto, que a gente tem um empreendimento feito com muito carinho, o portal dos Bandeirantes Salto. Bem-vindo, Arthur. Mas voltando, pessoal, Maratona Imóvel Moeda Forte foi a nossa proposta de conteúdo, de gerar valor, de aglutinar e compartilhar conhecimento relacionado aos tópicos mercado imobiliário, investimento imobiliário, de uma maneira geral, enxergando o imóvel como um ativo, objeto de investimento. Paulo, se puder me fazer o convite, eu já te aceito, te coloco ao vivo, já pedindo espaço para explicar um pouco para o pessoal, enquanto eles se conectam. Então, enxergando o ativo imobiliário como um objeto de investimento. Aí muita gente estranha. Olha lá, Paulo já me fez a solicitação, vou aceitá-lo. Sim, Diego, como é que eu vou falar de investimento imobiliário nesse cenário? Justo eu que não consigo pagar minhas continhas, não sobra dinheiro no final do mês. Isso é muito distante para mim. Bem-vindo, Paulo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Desculpe, tá me escutando? Tudo bem, estou escutando. Imagina. Bem. Ótimo. Paulo, eu tô explicando para o pessoal, até enquanto eles se conectam. Se puder ficar aí, João, porque olha, vai precisar. Estou fazendo uma introdução aqui, enquanto eles se conectam, da proposta, da história da maratona, que virou momento, que tem uma mãe chamada Conexão. Aí, enquanto isso, eles vão se conectando e daqui a pouco a gente entra na nossa seara. Vou pedir essa licença gentilmente. Okay. Eu estava explicando, Paulo, que a nossa proposta da maratona, e agora do momento Imóvel Moeda Forte, é falar do mercado imobiliário de uma maneira geral, mas com especial ênfase no investimento imobiliário, investimento em imóvel. Então, enxergar o imóvel como um ativo, objeto de investimento. E aí eu estava falando que muita gente se estranha com isso. Fala, mas como assim, Diego?
Como é que eu vou falar de investir em imóvel no momento em que de tanta incerteza, um momento adverso, ainda mais eu que não consigo pagar minhas contas, como é que vai sobrar um dinheirinho para eu investir em imóvel? Então, um assunto que parece distante dessas pessoas, ele é facilmente contornado pela seguinte percepção. Todos todos que nos acompanham, ou já investiram, ou muito provavelmente vão investir em imóvel, ainda que seja para realizar o sonho da casa própria. A gente faz votos, né, Paulo, que todos, pelo menos, realizem o sonho de conseguir a casa própria. Então, e principalmente para esse público que só vai fazer um único investimento imóvel na vida, esse investimento se torna o mais importante. Por quê? E mais importante do ponto de vista monetário e o mais importante do ponto de vista de realização de sonho. Então é um assunto, mercado imobiliário, investimento imóvel, absolutamente oportuno e pertinente para todos nós. Todos nós. Parece distante, mas não é. A partir do momento que a gente lembra que a gente vai trabalhar muito, ficar longe da nossa família, às vezes para realizar o sonho de ter a nossa casa própria. Isso posto, a Maratona Imóvel Moeda Forte, que foi o nosso primeiro contato com o público aqui online, Paulo, não morreu. Ela está lá em stand-by, mas não dá. Você que é um atleta e faz sua atividade física com recorrência, você sabe que não dá para correr uma maratona todo mês ou a cada 2 semanas. São 42 quilômetros, 195 metros uma maratona. Foi mais ou menos do que eu corri aqui de bastidor, produzindo videoaula, fazendo 10 lives, 8 em 4 dias, depois fazendo a 5ª videoaula ao vivo, então foi muito intenso, não dá para fazer isso sempre. Mas a maratona ganhou um irmão, Paulo, chamado Momento Imóvel Moeda Forte, que é esse que, na verdade, eu fiz um primeiro quinta-feira passada e estou fazendo hoje com você, e vou acenar para a posteridade, para a perenidade, para que toda quinta-feira, anotem aí, pessoal, toda quinta-feira, às 20 horas, nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook, a gente vai fazer uma live com convidados especialíssimos, via de regra, às vezes solo, se oportuno for. E só para vocês terem uma ideia, além da gente começar, deixa eu só botar aqui o tempo para não me perder, Paulo. Vamos lá, estou dentro ainda do meu tempinho. Além do Paulo, que só para vocês terem uma ideia, foi quem deu mais repercussão na nossa maratona, com todo respeito e carinho a todos os convidados especialíssimos, quem mais teve repercussão de visualização, comentário, like, tudo, foi essa figura que gentilmente aceitou nos presentear de novo com a participação. Mas, semana que vem, eu já comentei com o Paulo de bastidor, a gente vai receber Dr. Cássio Abissi Prado, o prefeito da cidade de Porto Feliz, que por mérito e muito trabalho sério, vem ganhando destaque, inclusive em âmbito nacional, por conta especificamente do combate ao coronavírus, mas de maneira injusta. Dr. Cássio Abissi Prado merecia ganhar destaque também pela gestão séria e comprometida que vem fazendo do município de Porto Feliz, onde o Paulo Guerini está e é nascido. Então, olha só, pessoal, semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, Cássio Abissi Prado, não percam. E só para citar também mais uma live, terça-feira, doutor Hernando, vereador segundo mandato em Boituva, me convidou gentilmente e naturalmente eu não pude recusar, vou fazer uma live com ele. Doutor Hernando, uma honra, um prazer compartilhar com você algumas ideias a respeito de investimento imobiliário. Acho que ele até fez um comentário aqui, eu não estou conseguindo reencontrar. Ele está conosco lá. O Paulo Guerini realizou o sonho de muitas pessoas na região. Além disto, um paizão para muitos. Esse foi o comentário do Hernando entrando aqui, Paulo. Então, essa figura vai me receber terça-feira, às 21 horas. Nos acompanhe na minha e na rede dele. Paulo, isso tudo posto, eu já quero passar a bola para você, só colocando o seguinte detalhe. Diferentemente das outras lives, essa a gente fez uma prévia com a audiência que a gente já tem. Então, assim, nos grupos, por exemplo, no Telegram, a gente fez uma enquete. A Mariana, ao postar no Facebook a divulgação dessa live, também fez uma pergunta para quem nos acompanha:
quais eram os tópicos de interesse deles. Tá? E a gente sugestionou alguns tópicos. Então a gente colocou, por exemplo, histórias pessoais e lições de vida, que foram o carro-chefe, o grande presente que você nos deu nas duas lives, eu posso chamar porque foi uma live e meia na nossa primeira interação. Sugerimos histórias de negócio e sugeri sorrateiramente, Paulo, uma pergunta que anota aí, porque no final a gente vai ter que elaborar uma resposta para ela. E trouxe um apelo muito forte, né? Porque eu perguntei, e aí, vocês querem saber como é que sai do zero, do absoluto zero, de capital, como você colocou, um terreno cedido pelo teu pai de 10 por 25, torto, na Cardoso Pimentel, e você ultrapassa a marca de mais de 10 mil imóveis comercializados, eu estou falando só de loteamento, não estou nem fazendo citação aos grandes negócios que a gente vai explorar hoje, porque era um outro tópico que a Mariana sugeriu. Como é que foram os bastidores das negociações com as multinacionais, a atração de investimento para a nossa região, especificamente para Porto Feliz. Então, Paulo, sem mais delongas, já me delonguei demais, passando a bola para você com uma pergunta hoje, e só para não incorrer na injustiça de não citar o nosso saudoso e querido professor Kleber Aquino. Tá esperando. Estava esperando, né? Esse é o momento. Todo ser humano é uma fonte inesgotável de ensinamentos, dada a sua biografia. Então, mesmo o Alexandre Betti, o Preto, pessoas tão próximas e queridas que pediram um viés pessoal do Paulo, podem ficar tranquilos, porque o Paulo não é um computador, não é uma máquina de escrever, então, conforme a gente for abordando outros tópicos, o Paulo naturalmente vai nos presentear com as suas histórias de vida, e ele, eu vou insistir, é um dos maiores colecionadores de lindas e ricas histórias de vida. Então, Paulo, a pergunta, para finalmente passar a bola para você. Como, afinal, Paulo, se deu o início do seu trabalho de atração de investimento para a cidade de Porto Feliz, Boituva, para a região de uma maneira geral, levando em consideração que você, a gente vai explorar ao longo da live, conseguiu viabilizar a vinda de multinacionais, empresas, indústrias, e só para citar um número, como eu construí com o Daniel, que é um parceiro nessa trajetória, de mais ou menos, Paulo, eu estimo investimentos na casa de 5 bilhões de reais só para a cidade de Porto Feliz. Como começou esse trabalho, Paulo? A palavra está contigo. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Diego, boa noite a todos. Para mim é uma alegria muito grande, é uma honra estar aqui conversando com você e com vocês, meus amigos. Eu também queria humildemente pedir a presença do Espírito Santo de Deus que nos ilumine, a mim e a você, a todos nós que estão participando dessa conversa, que seja uma conversa que nos melhore como cristãos, como cidadãos, como pessoas humanas. Também acho que é momento para a gente se solidarizar-se com as mais de 40 mil vítimas do Covid-19, dos familiares, e dizer que a gente está passando por uma situação de extrema dificuldade no nosso país. Um momento muito triste que todos nós estamos sentindo. A gente não pode fazer muita coisa, mas o pouco que a gente puder fazer em termos de isolamento, de tomar todo o cuidado para não contrair o Covid e usar um leito hospitalar, por exemplo, acredito que nós já estamos fazendo a nossa parte. Bom, eu também queria, já de antemão, pedir, caso a internet cair, que não cria-se alguns probleminhas para o pessoal ter paciência e voltar para a gente conversar um pouco. Bom,
hoje eu não vou falar da minha infância, lá da parte da roça e etc., mas eu acho importante dizer, eu sou uma pessoa muito simples, me considero muito limitado, intelectualmente, culturalmente, etc. Porém, me considero também uma pessoa muito trabalhador. Na verdade, eu trabalho por conta própria já há 40 anos, mais uns 10 anos que trabalhei com meu pai na roça, praticamente 50 anos de trabalho. Louvo e agradeço a Deus por isso, principalmente também por fazer serviços simples da roça, como trabalhar com burro, trabalhar cortar cana, trabalhar, plantar feijão, todo esse trabalho da roça. Isso aí foi uma experiência muito gratificante para mim, que me moldou para a vida. Bom, vamos lá então. Então, veja bem, em 1982, janeiro de 82, quando eu me casei com a minha esposa Landa, que é quem me ajudou a construir a minha família e praticamente o que nós somos. Às vezes a gente pensa que é só a gente que faz as coisas, né? Faz algumas coisinhas, mas a esposa da gente estando junto, vivendo as dificuldades, presenciando as noites que a gente fica sem dormir, muitas vezes, e etc, etc, ela faz parte também de 100% de tudo que nós fizemos. Bom, em 1982 foi a minha formatura em 82, me casei em 82. E fui eleito vereador em 1982, onde eu fiquei por 10 anos vereador em Porto Feliz, que eu tive muito orgulho e honra de ser vereador de Porto Feliz, de representar o povo porto-felicense. Nesses 10 anos, os 6 primeiros anos, eu confesso que foi para mim, meio decepcionante, porque eu fui praticamente um líder de oposição, e na época, com 26 anos, bastante inexperiente, eu com certeza hoje faria as coisas bem diferentes. Até aproveito para, publicamente, pedir desculpa ao saudoso Tenente Genésio, a família dele, porque muitas vezes eu fui injusto nas minhas colocações a respeito da pessoa dele e da administração dele. Do Genésio Ventura, que era o assessor dele, eu já tive a oportunidade de pedir pessoalmente, e hoje é um grande amigo meu, mas eu acho que, no fundo, quando a gente faz alguma coisa que a gente se arrepende, o importante é o arrependimento. Mas vamos deixar para lá isso aqui. Esses 6 anos, praticamente em termos de atração de empresas, praticamente não ocorreu nada. Já em 1989, no segundo mandato, quando fui eleito junto com o professor Erval Steiner, aconteceu um fato que eu gostaria de colocar para vocês. Eu morava na Monsenhor Seckler e tinha um escritorinho do lado. Um belo dia passou lá um moço e falou: Paulo, eu tenho um terreno para vender na saída para Tietê. Você não me ajuda a vendê-lo? Eu falei: olha, até ele me lembra muito bem disso. Eu falei: olha, eu nunca vendi nada, nenhum sítio, mas veja quanto você quer, traga o mapa certinho, e aí nós conversamos, o que eu puder ajudá-lo com o maior prazer. No outro dia, ele apareceu, eu vou citar o nome dele, não tem nada demais, é o Carlos Deleu. Hoje acho que ele vive nos Estados Unidos, ele é um treinador de cavalos, é uma pessoa muito preparada. Bom, aí ele trouxe o mapa e o preço do terreno. E o preço, eu notei que era um preço bastante justo. Era
um preço muito bom, convidativo. Eu procurei o prefeito Erval e coloquei a seguinte situação para ele. Falei, prefeito, é, o, só voltar um pouquinho. Nesses 6 primeiros anos também, aliás, ao longo dos 10 anos, a questão que eu mais me preocupei, Diego, foi justamente como gerar emprego para a população. Na verdade, a população brasileira, a população de Porto Feliz, em 1989, era muito carente em termos de emprego. E até, para falar a verdade, até hoje, o grande problema do povo brasileiro é a questão de emprego, de como ele sobreviver com dignidade. Muito bem. Então, em 89, eu procurei o prefeito e falei, prefeito, ali tem uma área excelente, era uma área de mais ou menos 800 mil metros quadrados, e eu falei para ele, essa área, ela bloqueia o crescimento de Porto Feliz, porque Porto Feliz para Itu é difícil de crescer. Para cá é difícil, então ali seria interessante a prefeitura adquirir esse terreno e fazer ali um parque industrial, alguma coisa para desenvolver aquele local. Eu me lembro até hoje que ele respondeu para mim o seguinte, esqueça, Paulo, não temos dinheiro para isso. Eu tenho que pagar o Jardim Vante, que é um loteamento que o prefeito anterior tinha feito, mas faltava pagar. Então, acabou ali a conversa. Eu também não estava no ponto ainda, se fosse hoje, por exemplo, eu mesmo teria desenvolvido com a maior tranquilidade, mas tudo tem seu tempo. Bom, passou um tempo e o terreno foi adquirido por um amigo meu, Geraldo Tuani, um empresário, grande amigo meu. Bom, e ali eu tive a oportunidade de, junto com o seu Luiz Alcalá, que foi um grande prefeito aqui em Porto Feliz, pai do Xuxo, grande advogado também e amigo nosso, nós ajudamos o Geraldo a vender para várias empresas. Eu acredito que eu participei de uns 5, 6, 7 negócios de venda para empresas. Na época eu era vereador, era corretor de imóveis também, mas nunca me apresentei como corretor de imóveis. Sempre buscando interesses do município. E nós vendemos áreas ali, áreas excelentes. Eu gostaria até de fazer um desabafo para 2 empresários que em 30 anos não colocaram um tijolo em cima do terreno. Eles não têm obrigação de colocar, mas moralmente teria, na minha opinião, porque ficam ocupando uma área espetacular sem fazer nada. Falo até o nome da empresa, a Simap, que era uma empresa de caderno, e uma outra é uma tecelagem. 2 pessoas que não têm nada de bom para acrescentar para a nossa cidade, na minha opinião. Desculpe até do desabafo, porque, olha, eu fiquei tão empolgado de vender a área para eles na época, depois tentei comprar a área deles, tentei vender para outro, nada. Mas, enfim, deixa para lá. Então, veja bem, ali ajudei, junto com o seu Luiz Alcalá, a doação da área para onde é a Avenida do Trabalhador. Conversamos lá com o Roberto na fábrica de papel e tudo, e, enfim, deixamos traçado ali. Então, esse trabalho terminou ali. Um pouco mais para frente, eu tive a oportunidade também, eu me lembro que eu estava em São Paulo, numa visita que eu fui fazer junto com o prefeito Erval, e andando pela cidade de São Paulo, ele me confidenciou que estava pleiteando do Estado uma área de 300 mil metros quadrados ali no quilômetro 99 da Castelo Branco, onde é hoje o Parque Industrial de Porto Feliz. E ele estava com muita dificuldade, embora o governador tinha já prometido para minha amiga vereadora Cássia Angelieri
não conseguia caminhar a doação. E eu falei para ele, prefeito, deixe que eu cuido disso. E, graças a Deus, Deus me iluminou. Com 3 vezes que eu fui para São Paulo, a gente conseguiu caminhar com a doação de uma área do Estado para o município. E essa doação se concretizou e ali a prefeitura implantou um loteamento industrial, onde nós temos lá várias empresas. Temos a Longa, a Loca Hack, a Loca Espaço, a Metaltru, Frutarom, Manuprast, Titânia e outras. Olha, Diego, eu já falei na outra conversa nossa, eu tenho um provérbio que eu sigo muito, que eu gosto muito. O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Para a gente que não tinha muita coisa, para mim, esse loteamento industrial é muito importante. Olha, já estamos lá há 25 anos trabalhando e me emocionou muito, Diego. Sabe por quê? Na verdade, o projeto de doação, embora o governador da época, se não me engano, era o Quércia, ele tinha se comprometido com a minha amiga Cássia, o projeto estava parado num órgão da Assembleia Legislativa que elabora o projeto para ser encaminhado para a Assembleia. E eu fui lá pessoalmente e expliquei para eles que aquele projeto era muito importante, porque ele ia gerar emprego e ia absorver mão de obra excedente do próprio assentamento. E olha que eu fiquei muito feliz um dia que eu passei a comprar um copo de garapa na beira da Castelo. E aí, conversando com o garapeiro, ele falou, eu tenho 3 filhos que trabalham aí nas fábricas. Olha, eu nem contei para ele, mas fiquei muito emocionado com aquilo, porque me veio aquela argumentação que eu fiz lá atrás. Então, veja bem, ajudamos, fiquei muito feliz, porque eu acredito que eu ajudei, não é só mérito meu, é mérito de muita gente, da Cássia, do Erval. Eu acho que é mérito da população de Porto Feliz. Eu acho que, no caso, eu era vereador, eu era representante do povo de Porto Feliz. Então, é uma conquista de Porto Feliz. Muita gente, aí eu gostaria de fazer uma observaçãozinha. Aí eu ouvia de alguns porto-felicenses. Mas lá vai gerar emprego para Sorocaba, vai gerar emprego para Boituva, para Itu. Eu digo o seguinte, gerar emprego é uma coisa intimamente ligada com Deus. Se a gente puder gerar emprego na China, eu, quando estive na China, eu voltei para cá e falei, se eu puder ajudar os chineses, eu vou ajudar, embora eles estão muito bem. Mas eu acho que, seja onde for, você ser luz na vida das pessoas. Mas então é mais ou menos por aí. Bom, aí o tempo passou, sempre com a preocupação. Daqui a pouco eu vou falar um pouco de Boituva também, viu, se eu conseguir. Bom, aí chegamos em 2008. 2008 aconteceu um caso interessante. Dá licença tomar um pouquinho de água. Por favor. Em 2008 você recebeu uma ligação do prefeito de Porto Feliz, é isso? Não, mais ou menos. Olha, veja bem. O Brasil, em 2008, estava indo relativamente bem. Na verdade, na minha humilde opinião, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, não vamos discutir política, mas o Plano Real, na minha opinião, eu que vivi todos os planos anteriores ao Plano Real e convivemos com inflação altíssima, o Plano Real ele foi muito importante para o Brasil, para o povo brasileiro. E não é uma conquista do Fernando Henrique Cardoso, na minha humilde opinião. É uma conquista do povo brasileiro.
até o Sarney, de uma certa forma, na minha opinião, ajudou, porque através dos erros dele lá atrás, que a gente conseguiu chegar no plano que, na minha opinião, ideal. E o Brasil estava caminhando muito bem. E eu percebi que o mundo começou a olhar o Brasil de uma forma diferente, com mais respeito até. Bom, nessa época aconteceu um caso interessante. Eu, embora já tinha saído da política há muito tempo, mas ainda sempre tive meio envolvido. Era presidente do PSDB. E o prefeito da época, em 2008, o meu amigo Cláudio Maffei, do PT, fundador do PT aqui de Porto Feliz. Então, são dois partidos, um se opõe ao outro. Mas eu sempre coloquei Porto Feliz acima de siglas partidárias. Veja bem onde vai dar isso aí, o detalhe como é que aconteceu. A Toyota, uma grande empresa que eu tive a honra de poder negociar com eles, eles estavam instalados lá em São Bernardo, em Dayatuba, e saíram para o mercado para implantar a fábrica nova do Etios. E olha as coisas como são. Uma empresa forte, importante como essa, chama a atenção de todos os municípios. Eu tenho informação que eles estavam negociando em Santa Bárbara do Oeste, e tal, e etc. Mas a Toyota, ela precisava de um terreno com umas características muito interessantes. É um terreno que não se encontra em qualquer lugar. Ela precisava de um terreno que desse para fazer um platô de 1,5 milhão de metro quadrado, que fosse plano, bem localizado e não tivesse nenhum problema ambiental. E eles procuraram também em Salto. Salto, que eu saiba, não tem um terreno desse. Itu não tem. Na verdade, nem Sorocaba tinha, mas, enfim, vamos lá. O vice-prefeito de Salto, que era do PT, entrou em contato com o prefeito de Porto Feliz. Vou deixar bem claro uma coisa. A Toyota nunca foi empresa, é uma empresa de um porte muito grande que não se envolve em política nenhuma. Isso são bastidores de interesse do município, não tem nada a ver com... Mas veja bem, o vice-prefeito de Salto entrou em contato com o prefeito de Porto Feliz, se por acaso não tinha um terreno desse. O Maffei, através do Paulo Bassu, que era o responsável por essa parte da prefeitura, entrou em contato comigo. E eu, entrando aqui no Google Earth, aqui, em 3 dias, eu achei 3 terrenos para eles, 2 em Porto Feliz e um em Tatuí, que dava para fazer um platô de 1,5 milhão de metro quadrado, sem uma nascente, sem uma árvore, sem nada, e bem localizado. Bom, passei para eles. Aí, eles começaram a visitar Porto Feliz. E até gostaria de comentar com vocês. Os corretores falaram assim, você não conversa com eles. Não conversa com eles. Eu não conversei, eu tinha um carro simples, eu ia na frente, eu mostrando o pessoal. Bom, enfim, eles demonstraram muito interesse numa área aqui em Porto Feliz. Uma das 3, aqui em Porto Feliz, atrás do Rancho da Pamonha. Uma área ali. E a negociação avançou, Diego. Eles começaram a mostrar interesse, fizemos sondagem de solo, uma série de coisas. E aí também eu gostaria de destacar o trabalho brilhante do prefeito Cláudio Maffei, do agrônomo Paulo Bassu e também do Celinho, que hoje é responsável também por essa área da prefeitura, o Célio Peixoto. E mais gente, tem outras pessoas que eu peço perdão por esquecer o nome, mas que faziam um atendimento VIP, mostrando muito interesse em que a empresa viesse para Porto Feliz.
Então, veja bem, a negociação avançou e por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, a gente não conseguiu a fábrica da Toyota aqui em Porto Feliz. Não poderia também deixar de citar dois, foi por 3, 4 ou 5 coisinhas, mas duas principais. A forma do proprietário tratar a empresa e colocar o cifrão acima, na frente de tudo, e do arrendatário, que também criou o empecilho. Eu provo o que eu estou falando. Eu tive uma reunião em São Bernardo do Campo, a reunião derradeira, onde o diretor, que realmente decidia da Toyota, falou para mim, eu me lembro até hoje, Paulo, você tem noção do tamanho da empresa que vocês estão perdendo? Eu falei, tenho, mas não posso fazer nada. Bom, esse foi um dos motivos. Enfim, a Toyota acabou se instalando no 92, e para nós é extremamente importante, aqui do lado, em Sorocaba. Ficamos muito contentes também, não tenho que reclamar nada. Inclusive por um trabalho do Daniel Leite, que era secretário da Prefeitura de Sorocaba. Muito bem. Mas se passaram 4 anos, meu amigo Preto falou para falar da perseverança. A perseverança é um dos ensinamentos de Jesus Cristo importantíssimo. A gente tem que ser perseverante na fé. Não na fé, não é pedir para fazer negócio, nada disso, mas quando você faz um trabalho com o coração, com humildade, com amor, com dedicação, com empenho, com justiça, com respeito, respeitando as pessoas, se ele não der certo, mas você tentou. E eu percebi que eu não vou citar nome também, que não tem nada demais. O Percival, que hoje, se eu não me engano, ele é vice-presidente de um dos setores da Toyota. Eu percebi que eles gostariam muito de colocar a fábrica de motores em Porto Feliz, quando tiveram a oportunidade. Muito bem. Eles implantaram, então, no 92, nós ficamos contentes e tudo. Em 2011, 2012, ocorreu um fato interessante. Mas antes disso aí, eu vou voltar um pouquinho, quando eu adquiri a área ali na estrada de Itu, onde está implantado hoje a fábrica de motores. Ali tinha uma área de uma amiga minha, de uma família amiga, que queria vender a área. E eu sempre passava lá e achava aquela área bonita. Achava aquela área bonita. E eu também já acompanhava que a rodovia estava sendo duplicada, e não é informação privilegiada nenhuma, é público. Falei, poxa vida, aqui vai ter um acesso. A área não chegava ao acesso. Eu falei, se eu fizer uma ligação, eu coloco esse terreno de frente para o acesso. Eu acabei comprando essa área. Quando eu comprei essa área, eu me lembro que meu filho Paulo falou, você está ficando maluco? E mesma história do meu pai lá em Boituva. Vai fazer o que com essa área no meio do nada? Eu falei, olha, eu tenho um propósito para ela, tenho um propósito para ela e tal. Então, adquirimos a área, acredito que tenha ajudado a família da Nery. O Paulo, Oi, fala. você me permite fazer uma parte muito breve, vou tentar ser o mais sucinto possível, mas é porque... Desculpe, se eu estou alongando demais. Muito pelo contrário. Eu até peço desculpas para todos que estão nos acompanhando, mas é que eu queria fazer uma parte exatamente desse negócio que você citou, então é pertinente, e é uma história pitoresca, então acho que acaba sinalizando algumas coisas importantes para a narrativa.
Eu te conheci, Paulo, exatamente nessa época, né? Eu comecei meu relacionamento com a Guerini em 2010, Tá? 2011, então entre 2010 e 2011. E eu vou narrar isso para as pessoas, talvez para você pela primeira vez, porque eu já falei isso em nome da Guerini para vários interlocutores, mas, de novo, tem alguns ingredientes muito, muito pitorescos que eu acho que denotam o seu jeito de fazer negócio, e é legal compartilhar para as pessoas com a isenção de ser uma... Eu estava chegando ali, naquele momento, estava caindo de paraquedas, não conhecia o Paulo, não conhecia a Guerini, e olha que história que eu colecionei logo de cara. Eu vim, quem assistiu a minha primeira videoaula sabe um pouco da minha história, Paulo, que eu trabalhei antes na Gafisa e depois no Grupo Splice. Na Gafisa era um grupo super profissional, então para você fazer uma aquisição diária, você tinha que fazer um comitê, tinha que apresentar para o board nos Estados Unidos e assim por diante. E mesmo na Splice, um grupo familiar, mas muito forte, para você fazer uma decisão de investimento, tomar uma decisão de investimento, você tinha que fazer uma ginástica, um monte de conta, negociação e assim por diante. E com áreas infinitamente menores do que esse caso que você está contando. Aí eu te conheci, olha que engraçado, pessoal, anota isso aí que é muito pitoresco e o Paulo vai me corrigir se eu fizer alguma, ou acrescenta se eu colocar alguma coisa que está faltando, mas eu me lembro que eu conheci o Paulo, ele tinha acabado de adquirir essa área. Aí o Paulo chegou e comunicou, ele falou que o filho dele queria interditar ele. Ele comunicou para a família, para os filhos, e falou, acabei de comprar, olha os números, mais ou menos 1 milhão de metros quadrados na Marechal Rondon. E aí eu lembro que você falava o seguinte, e eu não lembro exatamente se a igreja estava dentro ou fora. A igreja. A igreja. Aí olha só a minha percepção. Eu cheguei de cair de paraquedas, eu falei assim, esse cara é louco. Como é que ele compra 1 milhão de metros quadrados e ele não sabe o que ele comprou? Então, olha só a minha história. Olha onde isso desemboca. Por isso que era importante esse parente, Paulo. Eu falei, o cara é louco. Então, de certa forma, eu concordei com o Paulinho ali. Eu falei, ele não tem nenhum comprador. Não tem nenhum projeto. Ele está comprando 1 milhão de metros quadrados e não sabe exatamente o que está comprando. Eu falei, o cara é louco. Aí, dá uma olhada, pessoal. A força da loucura do homem. Passados alguns meses, não foi mais do que meses, Paulo. Você estava à mesa, e eu quero contar esse detalhe, esse parênteses é muito legal. Eu um dia entrei na sua sala, e da maneira simples que você é aqui com a gente na tela, você é no dia a dia. Então, a sua sala é uma porta aberta, escancarada, qualquer um que te aborda, você chama para dentro. E eu entrei na sua sala, e você estava numa reunião, em viva voz, por telefone, com um escritório chamado Pinheiro Neto. Para quem não sabe, o Pinheiro Neto é nada mais, nada menos que provavelmente o mais importante escritório de advocacia do Brasil. É só craque, só fera no estado de São Paulo. E o pessoal, olha só, Paulo, eu lembro disso, eu vou narrar com toda a isenção do mundo que eu estava te conhecendo naquele momento. Eu entrei na sala e tinham lá alguns advogados falando com você e eles disseram o seguinte, Paulo, ficamos muito felizes de antemão ao saber que era a Guerini, porque a gente sabia que era gente séria do outro lado. Eles começaram falando desta forma, o maior escritório de advocacia do Brasil. Isso já me chamou a atenção. Aí outro episódio pitoresco nessa cena. Você estava com um contrato desse tamanho, em português e inglês assinado ou impresso, e o advogado querendo tratar com você. E ele falava, Paulo, você leu o contrato? Aí você respondeu, olha, sinceramente não. Aí ele falou, quer dar uma passada? Eu falei, podemos. Aí ele começou a ler na segunda linha, você interrompeu ele, você falou assim, eu não vou lembrar o nome do advogado, mas você falou, doutor, desculpe, só fazer uma pergunta, quem que fez esse contrato? Aí ele falou, fui eu, Paulo, eu pessoalmente fiz, tal. E aí você perguntou o seguinte, o que você acha? Aí ele respondeu, Paulo, fui eu que fiz, eu estou contratado por uma das partes, mas eu tentei procurar um equilíbrio, salvaguardando o objetivo da compra, que é implantar uma fábrica e tal. Então, qualquer revés que tenha, infelizmente, tem que voltar ao negócio, tem que devolver o dinheiro. Eu tenho que deixar isso bem claro para você. Ah, entendi. Mas o que você acha? Ele falou, não, Paulo, está dentro dos moldes. Aí você falou assim, mas então não precisa nem ler. Não precisa nem ler. Você está me dizendo que é um negócio coerente, eu concordo que tem que voltar se o negócio não for para o objetivo que eles querem, pode fechar.
Aí eu achei muito pitoresco isso, Paulo, porque olha só onde desembocou essa história, e aí você acrescente qualquer detalhe que você queira. Mas não só você fez negócio com essa multinacional americana, que tinha contratado a Pinheiro Neto, sem consultar nenhum advogado, e eu vou grifar, sem ler a minuta, 100% na filosofia, na essência do negócio. E o desembocar dessa história foi que a empresa está lá, número um, então você foi muito bem sucedido nisso, e B, no meio do caminho surgiram percalços, porque além de ter contratado a Pinheiro Neto, eles tinham contratado uma empresa de consultoria ambiental e teve algum problema de mitigação, de má interpretação da área de APA, e você não só não tinha lido o contrato, tinha assumido um compromisso rigoroso do outro lado, mas não só fez isso tudo, e também entregou a mais, porque você ajudou, inclusive, na mitigação do risco para que desse problema ambiental para que a empresa viesse. Então, eu já contei isso várias vezes para outras pessoas, mas eu queria contar para você, porque foi muito pitoresco. Eu falei, olha o que a gente tem, olha onde se desemboca. Mas acrescente qualquer coisa que você queira. Na verdade, Diego, eu tenho acreditado que o pessoal olha as pingas que a gente toma, não vê os tombos. Você me fez recordar uma coisa. Eu, quando fiz negócio com a Cooper, eu fiquei muito feliz, porque eu me senti representando os empresários brasileiros, fazendo negócio com empresários americanos. E então é uma responsabilidade muito grande. Então eu não só fiz um preço especial para eles, como eu também os apoiei no pós-venda, ajudando na implantação. E teve um fato que a CETESB fez uma exigência, no meu entender, um pouco absurda, a tal ponto que eu não tenho vergonha de falar. Um dia, numa reunião na CETESB em Itu, eu fiquei tão triste, magoado e sentido que me levou a uma crise profunda de choro no meio da reunião. Mas a empresa está lá. A empresa está lá e está tudo bem. Tem uma outra coisinha que eu queria contar. Como que a fábrica de motores acabou vindo ali. Paulo, eu vou te interromper só para um detalhe. É o seguinte, a gente está indo para os 13 minutos finais e eu assumi um compromisso com você da gente ficar em 1 hora. Mas tem tanta... Eu falei para você que a gente tinha conteúdo para umas 20 lives. Tem tanta coisa. A gente está na Cooper, depois tem a Saint-Gobain, a própria Toyota Motors, Sodebo, WestRock, DVR, Sartre, TBR. Fica muito confortável, porque eu tenho um compromisso prévio com você de durar apenas 1 hora, mas a gente tem 12 minutos. Então, se você quiser, nesses 12 minutos, encerrar uma conversa, programar uma outra, está nas suas mãos. Olha, a minha vida é muito transparente. Eu, na verdade, pedi para você para não passar de 1 hora, porque eu tinha medo e receio de não ter o que falar. Mas agora estou vendo que não dá para falar tudo. Se o pessoal quiser ficar uns 10 minutinhos a mais, ótimo. Eu gostaria de terminar umas coisinhas. É rápido, vou tentar ser um pouquinho mais rápido. Mas Tamo junto. olha que coisa interessante. Tem um outro ditado também que eu sigo, que eu procuro seguir. Às vezes a gente escuta uma frase ou um provérbio e marca a vida da gente, e eles são de uma profundidade muito grande. Ele é muito simples, mas diz o seguinte: não se preocupe em correr atrás das borboletas. Cuide do jardim, que as borboletas vêm até você. Então, veja bem, então, no primeiro momento, fiz negócio com a Cooper e eu fiz um acesso para aquela área maior na parte de trás. E aí eu entrei em negociação com uma empresa, a empresa Saint-Gobain, uma empresa grande, francesa, e ficamos quase 1 ano em negociação. E tem negociação que parece que vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Eu estava muito entusiasmado, mas não saiu. Aí eu falei, como sempre precisando de dinheiro, falei, preciso vender a área.
E aí eu ofereci a área para o meu grande amigo, que se foi esse ano, Carlos Magalhães. E aí eu queria fazer um adendozinho. O Carlos Magalhães é uma pessoa maravilhosa, um homem que falava do amor com profundidade. Eu sou testemunha de muitas pessoas que o Carlos ajudou nessa cidade. Muitas. Inclusive a mim. Então, uma pessoa muito importante que dedicou a vida dele. Ficou rico, graças a Deus, mas nunca deixou a oportunidade de poder ajudar as pessoas. O dia que eu fizer uma obra bonita, ou uma avenida bonita, eu vou pedir licença para colocar o nome dele, porque é uma pessoa maravilhosa. Mas veja bem, eu ofereci para ele a área, e nos dias que eu ofereci, um belo dia me liga de Tatuí o Daniel. Paulo, tudo bem, tudo bem. E sabe, são aquelas coisas que a gente sente uma força divina. Falei, Daniel, vem aqui que eu vou mostrar umas áreas para você. Isso era umas 11 horas da manhã, quando foi 1 hora da tarde, o Daniel estava aqui. Eu fui lá e mostrei a área para ele. Mostrei a área para ele, ele não abriu para quem era. Mas ele falou, essa área dá certo, Paulo. Essa área dá certo e tal, né? Aí no outro dia que ele me confidenciou que era... No outro dia ele já apareceu com o pessoal da Toyota. Aí eu liguei para o seu o contato meu com o seu Carlos era o João, que era um assessor do seu Carlos, íntegro, correto e prestativo. Eu tive a oportunidade de dizer para o seu Carlos que ele criou um grupo de assessores de excelente qualidade. Bom, liguei para o João e falei, João, por gentileza, fale para o seu Carlos que me apareceu um negócio para a área e que é interessante, se ele não fazia questão de eu não vender a área para ele. E eles estavam na área, olhando a área. E o João me respondeu assim, Paulo, você está querendo fugir de negócio? Eu falei, não, olha, não passou 5 minutos, o João me ligou e falou o seguinte, Paulo, o seu Carlos falou para você vender a área para a empresa, que ele fica muito feliz. Por que eu estou contando isso? Para ver a qualidade do homem chamado Carlos Magalhães. Um homem que não vê cifrão na frente, dinheiro. Ele torcia por mim, torcia pela cidade de Porto Feliz. Bom, e deu certo, graças a Deus, e a empresa está lá implantada. Vamos correr um pouquinho. Tem outras histórias. Tem uma história muito bonita, que é a respeito da empresa francesa Sodebo e da DVR. Como Paulo, eu acabei... deixa eu só dar ênfase, já que a gente vai adentrar um segundo período, deixa eu dar ênfase. Você narrou os detalhes, as minúcias, mas a gente está falando da Toyota Motores. A Toyota Motores comprou uma área de quase 800, 900 mil metros da Guerini Planejamentos, montou uma fábrica no primeiro momento para montar a linha de motores do Etios, depois montou outra linha. Exato, a maior montadora do mundo. Depois a fábrica de motores é uma das mais modernas do mundo. Uma das mais modernas do mundo. E depois eles fizeram mais investimentos montando outras linhas de montagem da Hilux, do Corolla. Então, eu tive a oportunidade, eu vou só fazer um breve adendo aqui, a gente vai adentrar a próxima live. O pessoal aqui me falou o seguinte, Paulo, que era uma hashtag Fica Paulo, Fica Paulo, Fica Paulo, todo mundo botou. O pessoal falou assim, se precisar varar à noite, a gente vara. Então fica muito tranquilo. Mas eu queria registrar que foi um episódio também pitoresco. Eu gosto de colocar esses temperozinhos. Eu fui passar a escritura dessa área com você. Não sei se você lembra. Então a gente foi até a cidade de São Paulo, na sede da Toyota, e nos encontramos com o senhor Nakanishi-san.
Eu sou bom de memória, não anotei não. O senhor Nakanishi-san era o presidente da América Latina da Toyota. E o Nakanishi-san falando inglês enrolado, e o vice-presidente lá traduzindo, uma pessoa muito boa desse, eu não lembro o nome. E aí, em determinado momento, você ficou de pé, eu acho que eu tenho até isso gravado. Você ficou de pé, se emocionou, de novo colocou o coração na ponta da língua, falou da honra que era fazer negócio com a Toyota. E o seu Nakanishi-san não ficou atrás, que ele assinou, entregou a escritura, o cheque, e ele falou o seguinte, você vai lembrar disso. Ele falou, Paulo, aí falou em português, Paulo, Cani, Corolla, Hilux, agora tem dinheiro, compra, né? E olha outro detalhe. Outro detalhe. Você pegou esse cheque da escritura, de uma venda importante, né? Relevante, entregou na mão do escrivão, queridíssimo Pedro Paulo, e falou, Pedro, deposite para mim. E vamos embora. E ele falou uma coisa mais importante também, Diego. Você esqueceu. Uma família. A partir de hoje, Toyota e Guerini é uma família só. Para mim é uma honra muito grande. Nossa Senhora. Mas tudo bem. Bom, tem várias histórias bonitas. Ia comentar da Sodebo, que eu te interrompi. Na verdade, tem um outro caso aqui que eu queria contar para vocês. E relembrando para mim também, né? Eu acredito que foi 2014, por aí, apareceu no meu escritório uma advogada muito boa, chamada doutora Eleonora. E ela, não sei como que ela ficou sabendo que eu interessava naquela área. E ela tinha, eu vou tentar resumir bem rápido, mas ela tinha uma ação que estava sendo discutida há 16 anos, com 120 operários de uma empresa que reivindicavam uma questão trabalhista. E acabou colocando essas áreas como garantia. Elas não poderiam ser negociadas. E eu falei, olha, os proprietários são meus amigos, eu fico chateado de falar que eu tenho interesse. Mas acabamos conversando e acabou dando certo o negócio, que eu acredito que foi bom para os proprietários, meus amigos e queridos amigos, um já falecido e o outro grande amigo meu. Mas eu queria contar um detalhinho da reunião que ocorreu no meu escritório em Boituva. Imagine uma briga que vem de 16 anos, que se acirrou nos últimos 3, 4 anos. E a gente foi negociando, e não era valor pequeno, era um valor grande, de altíssimo risco. Mas por quê? Eu estava comprando áreas que estavam impossibilitadas de ser alienadas. Mas eu conhecia os proprietários, eu conhecia o problema. Então, eu assumi a responsabilidade de pagar os 120, comprei as áreas, era um valor em torno de uns 10 milhões de reais. Me deram um prazo, sem dinheiro também, que eu depois vou explicar também, ajeitando as coisas. Mas o detalhe mais interessante, na última reunião que tivemos em Boituva, a doutora Eleonora falou para mim assim, ela me chamava de doutor Paulo, e eu chamava ela de Eleonora, embora é o contrário. Falei, Eleonora, venha para cá hoje, que hoje vai ter uma solução no caso aqui. Ela falou assim para mim, doutor Paulo, eu não vou aí porque eu não consigo mais discutir esse assunto. Eu não quero mais discutir. Acabou. Eu vou te interromper, vai acabar o tempo, mas todos que estão conosco, vocês precisam continuar, então retomem com a gente, que essa história é fantástica, vale muito a pena continuar com a gente. Essa é uma das várias maravilhosas. Paulo, eu vou até interromper aqui de antemão, que ele vai derrubar, às vezes ele corta um pedacinho,
Já retoma aqui, você volta com a gente. E Tá todos bom. vocês também, pessoal, votem que é imperdível essa, hein?